Bíblia, tem aqui algumas perguntas para responder. Uma das perguntas é se o dilúvio foi apenas naquele país, naquela região ali do Oriente, ou se foi um dilúvio mundial. A gente vai tratar acerca do dilúvio na execução divina na segunda-feira, o capítulo 7 do Gênesis. Agora, antecipando, o versículo número 19 diz assim: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, né? Só aí já estaria de bom tamanho, sobre todo o globo terra. E todos os altos montes, aí o escritor, ele, de uma forma bem fiel, na sua tradução, diz assim: e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima. Um côvado é a medida do cotovelo à ponta do dedo médio. Hoje, consensualmente, se considera um côvado 44,4 centímetros. Devido ter pessoas grandes e pequenas, um côvado, havia uma discussão acerca disso. Então tem o côvado médio, o côvado grande. O livro de Ezequiel, por exemplo, trata um côvado como sendo um côvado e meio, uma média de 66 centímetros, em algumas situações dentro do livro de Ezequiel. Então, subiu aqui no caso 15 côvados, se a gente for considerar aqui, quase um pouco mais de 7 metros, acima de todos os montes que estavam abaixo do céu. Então a gente considera, pela Bíblia, que a tradução está bem fiel aqui, há inclusive discussões acerca disso, que o dilúvio foi mundial, cobriu tudo mesmo. E uma outra pergunta aqui: qual é a melhor Bíblia de estudo? Eu sou um pouco assim cismado com Bíblia de estudo, porque cada um procura um comentário assim dentro de uma linha que tende a puxar mais para a visão eclesiástica daquele comentador. Então eu prefiro orientar a pessoa que compre aí umas 10 versões, traduções diferentes, uma corrigida, atualizada, uma Bíblia Viva, uma nova tradução na linguagem de hoje, uma NVI, uma contemporânea, uma Bíblia católica, e faça aí comparações entre elas, que as abordagens diferentes façam com que você tenha um entendimento melhor do texto, e o seu comentário pessoal dentro da sua comunhão com Deus, ele se torna uma coisa bem diferenciada. É diferente de copiar aquilo que já foi dito por alguém, que às vezes a gente passa a ser admirador daquele alguém, e aquele alguém daqui a pouco comete uma heresia, e como a gente é admirador, comete também a heresia pela tabela, porque está só reproduzindo o que ouviu daquele alguém, né? Então eu recomendo assim. Eu particularmente tenho algumas Bíblias que eu gosto. Eu gosto da Bíblia Pentecostal, que é a Bíblia que a nossa Igreja Assembleia de Deus adota como sendo a Bíblia titular, né? Mas também tem outras. A Bíblia de King James é uma excelente Bíblia, viu? A Bíblia de estudo de King James, saiu ela agora na versão, os comentários dela especialmente, saiu ela comentada por completo. Se você tiver essa Bíblia, a Pentecostal, a Bíblia a Plenitude também, a outra Bíblia, claro que em todas elas é necessário ter a habilidade de comer o peixe, tirando as espinhas. Vamos dar continuidade aqui a partir do verso 15. Desta maneira farás, Deus orientando já a Noé, de 300 côvados o comprimento da arca, né? Ou seja, aproximadamente 150 metros, né? Se a gente for considerar próximo a meio metro cada côvado, seria o tamanho, e 50 côvados a largura, próximo a 25 metros, e 30 côvados a sua altura, próximo a 15 metros seria a altura. Então era um imenso barco, né? E farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima. Ou seja, havia uma janela entre os andares da arca, assim, para dar ventilação e também trazer a luminosidade à arca. Essa largura da janela era apenas um côvado, mas porém ela era uma janela assim bem extensa. Não era uma janela assim de um côvado por um côvado. Um côvado era só a largura da janela, né? Aí ele continua dizendo: e a porta da arca farás ao seu lado, no lado da arca, e far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Dentro desses versos daqui a gente vê que Deus orienta Noé quanto às medidas e características da arca, né? E que era uma arca que tinha, algumas pessoas dizem não que tinha 3 andares, se a gente considerar que tinha um térreo, tem um segundo e um terceiro. Olha, meu irmão, é melhor considerar 3 compartimentos. É melhor considerar assim, aí traz menos problema para a gente mesmo, né? Mas tá tudo tranquilo. Aí o Senhor faz aqui com Noé, meu irmão, a bênção, porque eu trago um dilúvio de águas sobre a terra. E esse dilúvio não foi apenas águas vindo de cima. A gente vai ver a partir da segunda-feira que as compostas do abismo, a gente entende que grandes tsunamis explodiram lá no epicentro da terra, trazendo ondas gigantescas e invadindo a terra, para que em 40 dias fosse coberto tudo, e uma chuva torrencial também. Mas o que é que o Senhor diz primeiramente aqui? Eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, morrerá.
mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Esse ponto aqui, irmão, esse ponto do pacto, da aliança, do concerto de Deus com Noé, ele estabelece aqui uma nova ordem para a vida daquela comunidade, daquelas pessoas da época, né? Que os princípios perduram, não que os princípios doutrinários em si, mas os princípios de obediência, os princípios de acreditar na palavra que o Senhor estabelece, que ela nunca vem por terra. Então aqui o Senhor estabeleceu o período do governo humano, que foi naquela época. Não haveria mais juízo divino por meio de água, foi o que Deus falou, né? E uma raça servil, né? Que seria no caso a raça de Cão, que era um dos filhos de Noé, serviria aos outros demais irmãos, especialmente aos semitas, que era o povo hebreu. E Deus ele teria um relacionamento especial com Sem, que era um dos filhos de Noé, e dele de Sem viria o Messias. E já com Jafé, que era um dos filhos de Noé também, sairia daquela linhagem dele homens habilidosos, tanto em governos como em artes, de questão de administração, como em artes, como também em ciência. Estava formado aqui um pacto, o chamado pacto noéico. E esse pacto, ele perdurou por um longo tempo, né? Aí o Senhor falou aqui, contigo estabelecerei um pacto. E de tudo que vive, de toda a carne, aí ele orientando já a Noé, como Noé deveria fazer para que houvesse salvação de parte da criação dele, né? Não de tudo que havia criado. Ele mandou pegar aqui o quê? 2 de cada espécie meterás na arca para o conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Meu irmão, macho e fêmea, porque Deus tinha a intenção, tem a intenção de procriação. Então isso é um mandado divino, macho e fêmea, até para os animais. Em algumas situações que a gente for falar a Bíblia da forma como ela está aqui, as coisas se complicam. Não, pelo amor de Deus, a fobia disso, né? Tem cuidado com isso aí, porque Deus está falando, a gente está reproduzindo aqui. Mandou Noé pegar macho e fêmea, um de cada espécie, um macho e uma fêmea, para que houvesse reprodução. Inclusive, havia 4 machos da espécie humana e 4 machos da espécie, 8 pessoas da espécie humana, 4 machos e 4 fêmeas, melhor dizendo, para poder dar procriação. E a Bíblia não diz ali que as noras de Noé ficaram uma se envolvendo com outra, nem os filhos de Noé não, de forma alguma. A Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, como ela não omite o pecado, ela apresenta sem reserva. Se tivesse havido isso, a Bíblia dizia. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Os estabelecimentos sociais, as normas, as instituições, as constituições, né, nacionais, tudo isso aí são coisas que são humanas. Muitas delas têm assim uma certa sintonia com a Bíblia, mas quando ela afronta diretamente a Bíblia, a gente não vai estar fazendo uma rebelião, indo à rua e tal. Nada disso identifica nada da gente, e vai obedecendo a palavra de Deus e pregando às pessoas que porventura tendem a querer cair nessas coisas, que este caminho aí ele vai trazer prejuízos e grandes prejuízos. Aí Deus disse: de tudo que vive toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, né? Ele foi aqui detalhando direitinho. E dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para o conservares em vida. Olha, meu irmão, a gente vê aqui que os animais eles não foram recolhidos por Noé, não. Noé saiu atrás deles como um louco, não. Deus trabalhou na situação. Eles vieram até Noé. Toda espécie virão a ti. Deus controla, irmão, inclusive o instinto animal. Que Deus soberano, né, irmão Júnior? Glorificado seja o nome deste Deus, desse Senhor. Deus fez a arca e eles vieram tudinho. Mas se nós fosse atrás dos pássaros, como é que ele ia conseguir? Uma vez, uma pessoa veio me perguntar se os homens voavam para poder ter controle sobre as aves. Na época eu fui explicar que espécie de controle era aquele que Deus dava do homem sobre todo o restante da sua criação. Mas tem coisas assim que deixam realmente a gente, que não é uma pergunta absurda. A pessoa não sabe, aí fica assim, meu Deus, como é que funcionava isso? Até porque quando o princípio vem que é controle, o quê? Controle é imposição, é autoritarismo. Então para isso tem que estar com uma corrente no seu braço, não é assim? Mas o controle ele também não tem esse sentido unicamente, não. Isso aí é um controle mais maquiavélico, né? O controle da liberdade pelo Espírito de Deus é um controle mais dele, unicamente dele. Aí ele falou para Noé: toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e será para mantimento para ti e para eles. Então Noé teve todo um trabalhão, um período de tempo para poder ajuntar subsistência para todos aqueles que estariam dentro da arca, né? E aqueles compartimentos ali, irmãos,
eles fizeram com que não houvesse toda uma mistura e tanta falta de limpeza na arca, né, ou sujeira, né? Não, de forma alguma. Houve, claro, mas aí tinha um trabalho que 8 pessoas exerciam ali todos os dias, para que não houvesse uma manifestação completa, de forma que não desse para viver naquele ambiente. Aí a Bíblia diz assim: e Noé assim fez, conforme a tudo que Deus mandou, ele o fez. Então, o capítulo 6 encerra com chave de ouro. A obediência, irmãos, sempre foi e sempre será fundamento para a vitória. Os desobedientes, eles sempre, ou na sua grande maioria, eles sofrem já uma sentença de imediato. Se há uma obediência a manter o parado quando o sinal de trânsito estiver vermelho, às vezes as pessoas, até por uma questão de aventura, por uma questão de pressa, ou por uma questão assim de daltonismo, não sei, atravessam o sinal vermelho de forma costumeira, aquilo fica habitual. Aqui e acolá está envolvendo alguém em uma dificuldade e se envolvendo em dificuldade. E sem contar os casos que algumas pessoas vêm até a perder a sua própria vida por conta desta atitude de falta de responsabilidade. Mas a obediência em todos os quesitos, primeiramente a Deus, consequentemente aos homens, dentro de uma hierarquia, a obediência aos pais, depois vem a obediência aos pastores. E se a gente colocar tudo dentro de um mesmo nível assim, quando eu estou obedecendo aos meus pais, quando eu estou obedecendo aos meus pastores, e é um desafio, irmão, esse negócio de ser pastor, porque o pastor, ele é pastor, como eu ouvi o meu pastor Marcos Souza falar, e eu também penso da forma que ele falou, que o pastor, ele é pastor tanto dos rebeldes, como é pastor também daqueles que são mais quietinhos. Então é um desafio amar mesmo aquele rebelde, porque de alguma forma está ferido, de alguma forma aquela ovelha está precisando da questão do amor, da carência mesmo. Então o desafio é esse, tornar o aparente inimigo em amigo, porque não há uma inimizade em alguns casos. O ser humano, ele está ali naquele momento acolá como fosse um momento de viagem, ausente da presença do amor e da misericórdia de Deus, está carente de pessoas que apoiem. Então há um desafio também para os pais nesse sentido. O filho peralta, ele não deve ser apenas castigado. Eu, como pai, posso dizer isso aí. Eu tenho 2 filhos, mas ele precisa ser também compreendido e ouvido. Quando ele é ouvido, às vezes a gente até diz assim: meu filho, então nessa situação você me perdoe em nome de Jesus, e você dá uma tremenda lição a ele, e como diz aí os pentecostais de fogo, dá uma tapa na cara do adversário. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus, a nossa gratidão a Ti, guarda-nos na Tua paz, na Tua graça, que o Teu Espírito Santo repouse ou nos faça sempre sensível a Ele. É o nosso pedido, em Teu nome, já agradecidos. Amém. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva.